Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Fernanda Soares, prazer. Eu sou o Herbert, com 2T's Castro, e esse é o canal das Bi. Eu adoro que... Quanto tempo você vai ficar falando que é Herbert com 2T's Pra Castro? sempre. Vai estar aparecendo, amigo. Vai estar ser pra escrito. sempre. Não, mas é pra sempre, sabe por quê? Alguém comentou de alguém que é tipo uma Ana com 2N's. E aí, tipo, você nunca esquece que ela é Ana com 2N's, porque ela sempre fala que ela é Ana com 2N's. Então eu comecei a falar o Herbert com 2T's. Entendi. E mesmo assim, teve uma pessoa que comentou no BNews da semana passada falando: Feliz aniversário, Hilbert. Bom, é. Deveria ser João, né, o nome, pra ser fácil de escrever, porque aí as pessoas iam acertar. A Herbert, realmente, eu tenho que admitir que é difícil. Você podia ser marido do Rodrigo Hilbert também, imagina só. Ah, não sou. Mas hoje o papo vai ser mais reto, até porque ficou difícil da gente achar notícias boas essa semana. Então, hoje, no BNews. Lady Gaga, Prefeita trans. Smart Fit, NASA e a Terra plana. peça de teatro no YouTube, Lucros do casamento LGBT. Canal Brasil no meio do orgulho, E as badges do rolê, do Leite, do João, do Jorge. Esse rolê aí. Lady Gaga finalmente lançou o álbum pop que as viadas tava tanto esperando. Os Little Monsters comemoraram, analisaram, fizeram um thread e, inclusive, revisaram todo o álbum novo da Lady Gaga. E o clipe Rain on Me, com a colaboração de Ariana Grande, já chegou a 75 milhões de visualizações. É, gente, assim, eu inclusive recebi parabéns, obrigado inclusive a você que deixou, né, parabéns, felicidades pra mim nos comentários do vídeo da semana passada. Várias pessoas, inclusive lá no meu Instagram, falaram tipo, ai, nossa, que presentão, hein, Bi? Recebi, tipo, o lançamento do Cromática no seu aniversário. E eu, assim, não tive tempo pra ouvir, gente. Assim, até hoje, viu? Então eu não tenho opinião formada sobre. Mas admiro quem tem tempo para isso. Eu devo admitir que eu também não ouvi, mas assim, Lady Gaga, né? Eu gosto muito de Lady Gaga. Aparentemente não sou tão Little Monster assim, porque, né, não ouvi ainda o novo álbum. Um dia eu vou ouvir. Na França, no dia 15 de março, uma mulher transexual, a Marie Cal, não sei se é assim que chama o nome dela, de 55 anos, foi eleita prefeita de uma comunidade, uma pequena comunidade lá na França. Eu vou ter que olhar o nome da comunidade porque eu não sei, nem ler isso. Como é que lê, Fernanda? Amigo, eu deixei aí no roteiro pra gente se divertir com você tentando. É isso aí, tá? Vocês entenderam? Escreve aqui que é mais fácil. E por que isso é muito legal de citar aqui? Porque ela se tornou então a primeira prefeita trans da França. Normalmente no mundo, as pessoas votam em pessoas que elas acham competentes para governos executivos e legislativos. O brasileiro que ainda não conseguiu entender isso daí. Inclusive, é uma rapidinha do bem, mas que é uma rapidinha do bem por causa de uma bad bem grande. O dono da Smart Fit, que é uma rede de academias que tem, sei lá, uma academia a cada quarteirão aqui em São Paulo, está sendo investigado como um dos financiadores das fake news, do processo de fake news que tá rolando por aí, do gabinete do ódio e tal. Bad. Mas aí o que fizeram? Fizeram um passo a passo maravilhoso para ensinar você que é matriculado numa Smart Fit como que você pode cancelar a sua matrícula sem sair de casa. Então, faça isso. Porque assim, não vamos dar. A Simone tá comemorando porque ela vai cancelar o dela, amiga. Porque eu tô com o pé quebrado, amiga. Eu não sabia como cancelar até agora. Agora tem 2 motivos pra cancelar. Exatamente. Você vai entrar no link aqui embaixo que tem o link mostrando exatamente como cancelar essa matrícula aí para parar de financiar esses empresários que pensam mais no deles do que no Brasil como um todo. Amei essa notícia. A NASA fez uma live e agora nós temos imagens que foram feitas ao vivo do planeta, que se você não percebeu, ele é redondo, né? Por isso o planeta. Então,
Olha só, que imagem bacana, redonda que a gente pode conferir. Inclusive, William Bonner nos presenteou com uma fala maravilhosa no Jornal Nacional dessa semana, da semana passada, não lembro mais, porque ele teve que explicar que um dos investigados dessa coisa de fake news é uma pessoa que é defensora de que a Terra, o planeta Terra, é plano. E isso foi muito engraçado. Vou deixar aqui do lado o William Bonner fazendo essa. Foi muito engraçado, gente. Ri pra não chorar, mas foi muito engraçado você imaginar que o William Bonner tá tendo que falar em rede nacional, no maior jornal do Brasil, falando que a Terra tem gente que acredita que é plana. Felipe Cabral, que é ator, diretor, roteirista, inclusive ele era quem fazia Bom Sucesso, a novela da Globo, que tinha várias personagens LGBTI, que eu comentava, tanto no meu Instagram, como a gente comentou aqui nos meninos antigos, né? Ele tá fazendo uma ação agora pro mês da diversidade, com várias coisas, e uma delas é a liberação da peça dele, 40 anos esta noite. Essa peça, ela deriva de um livro que ele escreveu, e assim, eu nunca tive a oportunidade de ler e nem de ver essa peça, mas eu tô muito feliz porque agora eu vou poder gratuitamente, porque tá aqui no YouTube. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você ir direto pra lá assim que acabar de assistir esse vídeo. Vou deixar no card pra galera, porque a galera é meio preguiçosa. Eu sei que vocês são preguiçosos, vocês não gostam de clicar nas coisas, entendeu? Mas aproveita e clica e se inscreve no canal das Bi, deixa o seu like, entendeu? Dá uma curtida, porque isso é essencial pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Felipe, fica aqui o convite também pra quando acabar essa pandemia a gente se encontrar. Ele mora no Rio, né? Não mora aqui em São Paulo, mas quando a gente estiver no mesmo lugar, a gente tenta gravar alguma coisa juntos. E falando em conteúdo que eu apoio, eu também apoio o casamento LGBT. E, inclusive, saiu agora, as pessoas analisaram alguns números da economia dos Estados Unidos e perceberam que depois que o casamento LGBT foi aprovado, né, e foi consumado, teve um aumento de quase 4 bilhões de dólares na economia americana. Por quê? Porque as gays estão casando, as sapatão estão casando, todo mundo tá casando, e aí para fazer o casamento você precisa contratar pessoas. Então você coloca mais dinheiro dentro do mercado. Ou seja, além de ser maravilhoso o fato da gente agora poder casar, é maravilhoso também a gente pensar que é lucrativo para a economia a gente casar também. Pensem nisso, seus liberais na economia e moralistas nos costumes. Vocês não estão pensando no melhor da economia? Então, casamento homoafetivo é super lucrativo. Pense nisso. E o Canal Brasil, lindo, maravilhoso, começa nesse mês de junho toda uma programação especial voltada para o orgulho LGBTI. Essa programação começa então com a exibição do documentário Como Somos e também com o lançamento da segunda temporada de Transmissão, que é um programa com Liga da Quebrada e Jupe do Bairro, entrevistando várias personalidades super importantes pra gente. Então, você não pode perder. Inclusive, nas próximas semanas, a gente vai divulgar, ou no IGTV, ou aqui no BNews mesmo, uma entrevista que eu fiz, tanto com a Jupe do Bairro, com Linda Quebrada, e com o Lineker, que é uma das convidadas desse ano, dessa segunda temporada. Ansioso pra ver isso! Acho que acabou as notícias boas. Se você tiver outras notícias boas, coloca aqui no comentário, porque por enquanto foi só isso que eu achei mesmo. Então vamos pras bads, então? Tá bem difícil tentar resumir rápido todas as bads do mundo. Tá, tipo, muito difícil. Amiga, você pode primeiro me explicar o que é essa questão toda do leite, que eu não entendi? Bom, o negócio é o seguinte, eu demorei um pouco pra entender também, porque eu não tinha esse conhecimento. O que acontece é que nos Estados Unidos existem grupos ultranacionalistas de extrema direita, grupos que são nazistas mesmo, né? Que acreditam na branquitude como um símbolo superior, né? Uma raça superior. E a gente sabe que isso daí é crime, né? Você pensar racismo é crime lá nos Estados Unidos também. Então eles não podem falar e usar, por exemplo, coisas como a suástica, eles não podem usar outras coisas. E aí eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a utilizar o leite, porque segundo a teoria que eles têm na cabeça, o leite, se você é uma pessoa que é intolerante à lactose, isso significa que você não é puro,
ariano. Então, os arianos puros conseguem beber leite na vida adulta. Então, isso mostra que eles são fodões. E aí, eles começaram a usar o ato de beber leites em manifestações, em vídeos, em postagens, como um sinal de ultranacionalismo. E aí, quem decidiu fazer isso foi nosso presidente da República. O do Brasil? Aham. Ai. Ele começou a tomar leitinho nas lives. Muita gente pegou essa referência. E assim, eu acho que ele é ignorante o suficiente pra também não saber que isso era uma questão, entendeu? Pode ser. Vamos dar o benefício da dúvida. Você tá ali fazendo uma live, amigo, e você bebeu um copo de leite. E aí as pessoas vão lá e falam assim: não faz isso não, porque isso daí tem os nazistas, uma galera que usa isso daí pra poder provar que branco é melhor do que todas as outras raças. Não faz isso não. E o que ele poderia fazer? Ele poderia falar assim: gente, eu abomino tudo isso. Não concordo com nada disso. Não sabia dessa. Mas não, ele só continuou falando sobre leite, continuou bebendo leite e fez. E vários ministros fizeram vídeos tomando copos de leite. Enfim, e os apoiadores do governo também e tal. O rolê é o seguinte: embora vários ministros e o próprio presidente e vários apoiadores do presidente tenham justificado falando que ele bebeu leite por causa de uma campanha do Ministério da Agricultura, da Pecuária, que está incentivando o consumo do leite durante a pandemia e durante a quarentena, seguidores do presidente fizeram lives bebendo leite e falando, por exemplo, sobre: olha a mensagem subliminar aí, gente. Então, assim, eles sabem que essa mensagem está sendo posta. A pessoa mais importante na Ku Klux Klan americana falou que gosta muito do Bolsonaro e das coisas que ele defende. Então, assim, se eu fosse o presidente e eu tivesse um cara que é a pessoa mais importante da referência no racismo no mundo, falando que, poxa, eu me identifico com você, eu ia ficar puto da vida e falar: eu não quero saber disso, se eu não fosse, né? Então, assim, fica aí o questionamento, né? Não, isso que, assim, a gente nem citou aqui que, na verdade, a maior parte das pessoas se torna intolerante ao longo da vida porque leite era uma coisa que a gente nem deveria estar tomando mais, né? Era pra tomar só na amamentação. Mas aí também é toda uma discussão complexa. Amigo, mas isso daí, amigo, é ciência, né? Não, mas ciência não importa. Veja. Ciência? Ai, ai. Pra quê? Pra quê? Seria bom se as bizarrices desse governo parassem por aí, né? Pois é, o Brasil tá se aproximando a mais de 30 mil mortes pelo Covid-19. E no domingo, o presidente estava montado em cima de um cavalo para poder dar tchau para os manifestantes que se aglomeram na frente do palácio pedindo a intervenção militar, a prisão dos ministros do STF. É isso. E, escuta, quem é essa tal de Sarah Winters? Sarah Winters é uma ex-feminista, auto-intitulada ex-feminista, que nunca realmente participou de qualquer movimento organizado, né, por feminista, e ela é apoiadora do governo. E ela também está sendo investigada nesse rolê das fake news. Inclusive, a Polícia Federal foi na casa dela fazer busca e apreensão e tal, porque eles estão fechando o circo para poder descobrir de onde saem essas fake news que estão aí na internet todos os dias confundindo muita gente. E aí, ela decidiu fazer um protesto. E aí, quando ela decidiu fazer o protesto, ela decidiu se inspirar numa marcha da Ku Klux Klan, né? Numa sexta-feira em Brasília. E aí foram 300, só que não eram 300, estava mais para, sei lá, uns 50 gato pingados, 50, 100, não tinha nem 100. Tinham 70 pessoas no máximo, com tochas, e aí, enfim, foi isso. Tudo isso aconteceu em Brasília. E ela não foi presa nem nada, você acredita? Enquanto isso acontece, a polícia ainda não explicou por que foram necessários mais de 70 tiros numa casa que abrigava adolescentes, que foi justamente onde João Pedro, um menino de 14 anos, foi atingido. E lá nos Estados Unidos, George Floyd desencadeou uma série de protestos no país inteiro. Um policial ficou 9 minutos com o joelho no pescoço do George, enquanto ele dizia que não conseguia respirar.
Outros 3 policiais assistiram a tudo aquilo sem interferir, mesmo com pessoas gravando essa agressão. Os policiais foram demitidos e o cara lá, o policial que ficou com o joelho no pescoço do George, foi acusado de homicídio, mas foi acusado de homicídio culposo, quando o assassino não tem intenção de matar a vítima, ou seja, ele ficou 9 minutos ali com o joelho no pescoço do cara, enquanto tava todo mundo falando que o cara não conseguia respirar, mas ele não teve intenção de matar, ele só queria, sei lá o que ele queria. Aqui também teve protestos, né? Pois é, teve sim. João Pedro, João Vitor. O Brasil é racista, né? A política de segurança pública do Brasil é racista, é genocida e estão matando os jovens pretos todos os dias. A capa do jornal Estado de Minas foi 2020, o ano em que não podemos respirar. E agora a gente precisa ter um papo sério. Eu vi muita gente confusa em relação à violência dos protestos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E eu vi muita gente falar as frases também: violência não leva a lugar nenhum, se for violento perde a razão. Frases que já saíram da minha boca, inclusive, e que eu realmente acreditei durante muito tempo. Esse ano, depois que a pandemia aconteceu, pra mim tem sido cada vez mais difícil segurar esse ódio, respirar fundo e manter a civilidade na discussão, porque tá difícil, mas olha que privilégio meu, que demorei 33 anos e só agora, no meio de uma pandemia, com um governo que flerta com o fascismo, que eu cheguei no meu limite. Sabe quem é que já chegou no seu limite há muito tempo? Toda a população preta do nosso país, que não consegue respirar há muito tempo, e não é só de hoje. Vocês lembram dos 80 tiros que tiraram um pai de família no Rio de Janeiro há 1 ano atrás? Vocês lembram da Luana Barbosa, que morreu espancada pela polícia militar? Você lembra do Eduardo, da Agatha, do Cauê, da Jennifer, da Caitlyn, da Maria Eduarda, do Cauã? Todas crianças mortas pela polícia. A cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil. Eu vi muita gente aqui nas redes sociais cobrando o posicionamento do movimento negro de ser um pouco mais como o movimento dos Estados Unidos, mais agressivo e que vai pra rua e que se posiciona. Mas assim, normalmente essas pessoas que estão cobrando posicionamento no movimento negro é branco. E, queridos, o problema é nosso. É a gente que faz parte do problema. É a gente que ainda consegue respirar, porque eles estão sem respirar há muito tempo. A gente tem que parar de esperar que os pretos à nossa volta peguem na nossa mão e ensinem a gente e falem, porque eles estão preocupados em simplesmente continuar respirando. A Alice Carvalho fez um vídeo declamando o poema do Pedro Bomba, Alice, nossa amiga, e eu pedi para ela para colocar aqui. O Pedro Bomba é um poeta sergipano e ele consegue colocar em verso o que tem um monte de gente sentindo. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem a versão declamada pela Alice e também aqui no card a versão do próprio poeta falando esses versos. Eu tenho aqui dentro de mim um monte de bomba. E essa porra vai explodir, que é curto pra vida. Tá vendo meu olho fundo, você não tá vendo? É que aqui ninguém dorme. Insônia tem nome de polícia, de milícia, você tá me entendendo? O nome da nossa casa é barraco, o pesadelo tá fardado, você tá me entendendo? É pouca vida pra muita morte, é lona preta, é pele preta, é reintegração de posse. Você sabe como é que é viver assim? Você não sabe, né? Aí vai pra rua pra gritar sem violência, sem vandalismo, sem partido, vai vestir branco pra pedir paz. Aqui, parceiro, toda camisa branca é manchada de vermelho sangue. E paz é uma palavra que nunca existiu no vocabulário da rua. Aqui é carne crua. Ferida aberta. Ninguém tem medo de morrer, não. Muito medo de lutar. Tampouco de morrer lutando. A gente vai quebrar tudo. Vai trancar a pista, vai queimar pneu. E não vem me dizer que é vandalismo, não, porque vandalismo é o que fazem com as nossas vidas. Você tá me entendendo? Vandalismo é o que fazem com as nossas vidas. Pacífico, só o oceano. O nome disso aqui é revolta. Revolta. Você tá me entendendo? Tá me ouvindo bem? Porque aqui todo mundo tem um monte de bomba guardada dentro de si. E quando essa porra explodir, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. E aí você me pergunta, o que eu faço, né? O que a gente que ainda consegue respirar faz?
a gente faz tudo que é possível. A gente tem que ler, a gente tem que apoiar, a gente tem que marchar, a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar. E vamos lembrar que se posicionar é muito mais do que levantar uma hashtag no Twitter. É muito mais do que mudar a foto de perfil para colocar um símbolo antifascista. Você entende o que é esse símbolo? Você entende de onde veio? O que isso representa? Porque só trocar foto para like não adianta nada. Você já ligou para o seu representante pedindo mudança? Você já se incomodou para fazer algo e mudar a realidade que te rodeia? Quantas pessoas negras fazem parte do seu convívio? Quantas pessoas pretas você acompanha nas redes sociais? Você continua dando stream para artista que flerta com o governo, que claramente não se importa com a vida das pessoas? A bad é grande, não tem como falar sobre isso de uma maneira leve, porque existe uma população no Brasil que não respira há 500 anos. Há mais de 500 anos, né? E a culpa é nossa, né? Porque a gente precisou de uma pandemia e de vídeos mostrando literalmente um homem morrendo para que muita gente se movimentasse. E a Nathalie Neri falou exatamente isso. É muito triste que primeiro precisa acontecer nos Estados Unidos para os brancos aqui começarem a querer falar sobre racismo. E falando em branquitude, vamos ver o que o Eduardinho tem feito essa semana. Boa noite. Oi, Eduardo. Você veio com alguma reflexão importante pro dia de hoje? Não. Só passei para dizer que estou anotando nome e tweet de todos os que estão se posicionando agora. Tá, e você vai fazer o que com essas informações? Ué, cobrar posicionamento quando a pandemia acabar? Entender quem acordou para a vida? Ou também, claro, quem está se aproveitando para ganhar likes e vender. Eduardo, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas você arrasou, viu, viado? Bom, então vamos ao Chutos do Bem, que hoje não vai estar tendo. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a primeira vez que a gente fez essa brincadeira de surtos do bem, de pensar em notícias que a gente queria ver depois da pandemia, a gente falou sobre o fato da pandemia ter diminuído a presença policial nas comunidades e que, consequentemente, isso tinha levado à diminuição do número de mortes e como seria incrível a gente começar a ver uma ressignificação disso, né? Obviamente eles não conseguem ficar muito tempo sem agir de forma truculenta e sem matar as pessoas, inclusive dentro das suas próprias casas. E eu acho que o desejo que a gente teve lá continua sendo super verdadeiro aqui. A gente precisa que as políticas de segurança pública sejam revistas. A gente precisa que a polícia seja treinada, inclusive sobre viés racista, que tá dentro, inconsciente, dentro da gente. Bom, então acho que por hoje é só, né? Antes da gente se despedir, eu não podia deixar de lembrar vocês que a gente tá em junho, que é o mês do orgulho LGBTI, e que estamos preparando uma série de conteúdos incríveis para vocês assistirem, tanto aqui no YouTube do canal das Bi, quanto nas redes sociais, no Instagram, e não só para as nossas redes sociais. Então fiquem ligados, porque projetos novos vão surgir agora nesse mês. E a gente se encontra na quinta-feira na live, e antes disso nas redes sociais do canal das Bi e nas nossas redes pessoais também. Então sigam a gente por lá. Apoiem seu LGBT local, porque esse é o mês da diversidade, é o único mês que a gente tem job. Gente, apoia a gente. Um beijo, babies!